que o policial não sabia. O menino negro tem um pai milionário que vai reagir ao mendigo. Lucas sempre foi invisível. Ele caminhava pelas ruas da cidade, olhares desviando quando ele passava, como se sua pele escura fosse um estigma. A cidade, marcada pela corrupção e brutalidade policial, afastava e separava. Ele vivia em um pequeno apartamento com sua mãe, que trabalhava dia e noite para colocar comida na mesa. Mas Lucas não se deixava abater. Ele sonhava em ser alguém, em colocar um fim à corrupção que afligia sua comunidade. Certa noite, enquanto tentava voltar para casa, um policial chamado Roberto interceptou. Roberto era duro, suas palavras cortavam como facas e sua fúria era palpável. A abordagem foi violenta. "O que você está fazendo aqui, menino?" Gritou com o rosto tão próximo que Lucas podia sentir seu hálito pesado de café e cigarro. O coração de Lucas disparou. Ele queria gritar, mas as palavras se perderam na garganta. Nesse instante, Roberto alcançou seu bolso e, com um movimento brusco, tirou a carteira de Lucas. E num segundo, o mundo de Lucas se desmoronou. Mas ao abrir a carteira, o policial congelou. O que ele não sabia era que aquele menino marginalizado era o filho de seu ora magnata da indústria, Ricardo Almeida. O nome ressonava como um eco sombrio nas ruas. Um homem envolvido em escândalos de corrupção e crime organizado. Lucas sempre sentira que a sombra de seu pai era uma prisão, mas agora a verdade estava prestes a sair à luz. Você é filho dele. Poderia expor o esquema de corrupção que imóveis do seu pai sustentavam. Ele desabafou para Roberto. A urgência em sua voz era palpável. E o policial, por um momento, viu-se refletido na determinação do jovem. Mas havia um preço a pagar. Um evento inesperado cortou o ar. Uma mensagem anônima apareceu para Lucas, vibrando como um sinal de alerta. O texto era claro e ameaçador. "Se você tentar expor a verdade, a dor que você sente agora será apenas o começo." O medo invadiu Lucas, mas também uma nova determinação. Ele não podia voltar. Agora, a verdade estava a um passo de se revelar e os laços de família estavam prestes a ser desfeitos. Enquanto Lucas encarava seu destino, Roberto lutava com seus próprios demônios. Ele sabia que a linha entre certo e errado era tênue e a decisão que tomasse poderia mudar a vida de ambos. As consequências eram incertas e pesadas, e assim, enquanto as sombras da cidade se estendiam, Lucas se preparava para revelar sua identidade, mas a mensagem sinistra de seu pai pairava no ar. O jogo tinha apenas começado. Qual seria o próximo movimento de cada um deles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas respirou fundo. O peso da verdade o esmagava. Ele olhou nos olhos de Roberto, que estava confuso e hesitante. A tensão entre eles era palpável. Uma corda esticada prestes a romper.
Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um grito ecoou pela rua, cortando o ar denso e pesado de incerteza. Polícia! Todos para o chão! O som de sirene surgiu, uma sinfonia aterrorizante que se aproximava. Lucas sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? O policial Roberto, claramente alarmado, lançou um olhar para as sombras. Ele sabia que aquele grito significava problemas, e problemas poderiam significar violência, contaminação de sua decisão. E então, como se o universo tivesse ouvido seus pensamentos, a cena virou um caos. Um grupo de policiais surgiu, uniformizados e armados, gritando para os civis deixarem a área. A confusão crescia. Lucas deu um passo para trás, mas Roberto o puxou, tentando protegê-lo do tumulto. E foi nesse momento que tudo mudou. No meio da confusão, uma figura encapuzada surgiu, correndo em direção ao grupo de policiais. Ele estava ofegante e seus olhos transmitiam uma urgência aterradora. Ele está vindo, gritou. Lucas não conseguia entender. Quem estava vindo? O que estava acontecendo? Antes que pudesse processar, um som ensurdecedor explodiu. Um tiro. O eco ressoou como um trovão, e o pânico tomou conta das pessoas ao redor. Lucas viu Roberto se agachar, sua expressão mudando de confusa para horrorizada em um piscar de olhos. O homem encapuzado caiu no chão, uma poça de sangue imediatamente se formando ao seu redor. Lucas ficou paralisado, o coração batendo irregularmente no peito. Ele olhou para Roberto, que estava pálido, com os olhos fixos, no corpo caído. Então, um sussurro de horrorizados. Mas quem é ele? Começou a se espalhar pela multidão. Alguém reconhecera o homem. Ele era um informante, um ex-policial que sabia demais sobre a corrupção envolvendo o pai de Lucas. O terror tomou conta de seu coração. A verdade que ele queria expor estava agora em perigo. E o que isso significava? Roberto se virou para Lucas, seus olhos refletindo uma mistura de compreensão e medo. Você tem que ir, agora, gritou, enquanto se levantava, tentando controlar a situação. Mas antes que Lucas pudesse responder, um grito cortou o ar novamente. Uma mulher que Lucas reconheceu como sua vizinha estava caída no chão, seu filho aos gritos, correndo em direção a ela. O caos crescia em espiral. Lucas olhou para Roberto, que estava em meio a uma tempestade de emoções, então para a cena diante dele. Tudo o que ele conhecia estava desmoronando ao seu redor. O que antes era uma busca por justiça, agora se transformava num pesadelo, onde a vida de sua mãe e de sua comunidade estava à mercê das forças que ele queria combater. Eu não sei o que fazer. Lucas desabafou, a voz trêmula de desespero. Mas a realidade havia se transformado em uma armadilha. Ele não poderia confiar em ninguém. Agora, a linha entre amigo e inimigo era tênue. Roberto olhou firme para ele. Você precisa correr. Não se envolva em mais isso. Mas enquanto falava, a expressão de Lucas mudou. Ele não poderia apenas se esconder. A verdade que tanto temia e a dor que carregava estavam prestes a entrar em combate. Ele olhou para sua mãe em pensamento, uma determinação crescente derrubando o medo. Não vou fugir. Vou lutar.
E ele partiu, em direção ao caos. A adrenalina pulsava em seu sangue. O que aconteceria agora? A cidade estava se preparando para uma guerra, e a pergunta que pairava no ar era: quem sairia vencedor? A noite ainda guardava muitos segredos, e Lucas sentia a urgência de desvendá-los. Lucas respirou fundo. O peso da verdade o esmagava. Ele olhou nos olhos de Roberto, que estava confuso e hesitante. A tensão entre eles era palpável, uma corda esticada prestes a romper. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um grito ecoou pela rua, cortando o ar denso e pesado. Deem certeza. Polícia, todos para o chão. O som de sirene surgiu, uma sinfonia aterrorizante que se aproximava. Lucas sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? O policial Roberto, claramente alarmado, lançou um olhar para as sombras. Ele sabia que aquele grito significava problemas, e problemas poderiam significar violência, contaminação de sua decisão. E então, como se o universo tivesse ouvido seus pensamentos, a cena virou um caos. Um grupo de policiais surgiu, uniformizados e armados, gritando para os civis deixarem a área. A confusão crescia. Lucas deu um passo para trás, mas Roberto o puxou, tentando protegê-lo do tumulto. E foi nesse momento que tudo mudou. No meio da confusão, uma figura encapuzada surgiu, correndo em direção ao grupo de policiais. Ele estava ofegante e seus olhos transmitiam uma urgência aterradora. Ele está vindo! Ele está vindo! Gritou. Lucas não conseguia entender. Quem estava vindo? O que estava acontecendo? Antes que pudesse processar, um som ensurdecedor explodiu. Um tiro. O eco ressoou como um trovão, e o pânico tomou conta das pessoas ao redor. Lucas viu Roberto se agachar, sua expressão mudando de confusa para horrorizada em um piscar de olhos. O homem encapuzado caiu no chão. Uma poça de sangue imediatamente se formando ao seu redor. Lucas ficou paralisado, o coração batendo irregularmente no peito. Ele olhou para Roberto, que estava pálido com os olhos fixos no corpo caído. Então um sussurro de horrorizados: "Quem é ele?" começou a se espalhar pela multidão. Alguém reconhecera o homem. Ele era um informante, um ex-policial, que sabia demais sobre a corrupção envolvendo o pai de Lucas. O terror tomou conta de seu coração. A verdade que ele queria expor estava agora em perigo. Que isso significava? Roberto se virou para Lucas, seus olhos refletindo uma mistura de compreensão e medo. "Você tem que ir, agora!" gritou enquanto se levantava, tentando controlar a situação. Mas antes que Lucas pudesse responder, um grito cortou o ar novamente. Uma mulher, que Lucas reconheceu como sua vizinha, estava caída no chão. Seu filho aos gritos, correndo em direção a ela. O caos crescia em espiral. Lucas olhou para Roberto, que estava em meio a uma tempestade de emoções, e então para a cena diante dele. Tudo que ele conhecia estava desmoronando ao seu redor. Antes era uma busca por justiça, agora se transformava num pesadelo, onde a vida de sua mãe e de sua comunidade estava à mercê das forças que ele queria combater. Eu não sei o que fazer. Lucas desabafou, a voz trêmula de desespero. Mas a realidade
havia se transformado em uma armadilha. Ele não poderia confiar em ninguém. Agora, a linha entre amigo e inimigo era tênue. Roberto olhou firme para ele. Você precisa correr. Não se envolva em mais isso. Mas, enquanto falava, a expressão de Lucas mudou. Ele não poderia apenas se esconder. A verdade que tanto temia e a dor que carregava estavam prestes a entrar em combate. Ele olhou para sua mãe em pensamento, uma determinação crescente, derrubando o medo. Não, não vou fugir. Vou lutar. E ele partiu em direção ao caos. A adrenalina pulsava em seu sangue. O que aconteceria agora? A cidade estava se preparando para uma guerra, e a pergunta que pairava no ar era: quem sairia vencedor? A noite ainda guardava muitos segredos, e Lucas sentia a urgência de desvendá-los. Quando ele corria, a sirene aumentava. Um grupo de policiais se aproximava, e Lucas viu Roberto se dividir entre a ordem e a emoção. Mas então, a maior reviravolta aconteceu. Do outro lado da rua, uma figura familiar apareceu, uma mulher com os olhos radiantes e expressão de dor. Era Sofia, sua mãe. Mãe, gritou, parando instintivamente. Ela não devia estar aqui. O olhar de Sofia era uma mistura de desespero e determinação. E então, algo extremamente chocante surgiu. Ela retirou um pequeno revólver da bolsa. Desculpe, Lucas, mas eu não posso deixar você se meter nisso. As palavras dela eram como facadas. Este é o nosso mundo. O que você não sabe é que eu também sou parte de tudo isso. As palavras dela caíram como um ladrão na noite. Lucas ficou boquiaberto. O que você quer dizer? O que você sabe? Sofia virou-se, um olhar duro em seu rosto. Você não entende. Seu pai é mais do que você imagina. Eu fiz escolhas. Escolhas que me envolvem, muito mais do que a gente pode lidar. Quando você se envolve, você se coloca em risco. A confusão tomou conta de Lucas. Ele sentiu o chão se desfazer sob seus pés. O que mais ele não sabia? E quem, afinal, era sua mãe? As sirenes se aproximavam e a realidade se tornava cada vez mais caótica. Admirar e questionar, tudo ficava sufocado sob a sombra de uma única pergunta: até onde ele queria ir para descobrir a verdade? E o que isso significaria para sua família? Lucas encarou sua mãe. O revólver em suas mãos tremia, como se estivesse prestes a escorregar. O que você quer dizer com isso, mãe? Que escolhas você fez? Sua voz era um misto de incredulidade e desespero. Sofia olhou ao redor, como se o medo irrespondido naquelas palavras pudesse atrair ainda mais atenção. Isso não é o que você pensa. Eu só queria proteger você, disse ela, a voz entrecortada. As sirenes uniam como um lamento em segundo plano, mas tudo que Lucas conseguia ouvir era o que sua mãe não dizia. Um flash de luz passou em sua mente. Todas as vezes que a mãe evitou certas perguntas, lugares, pessoas, era como se uma capa de normalidade tivesse sido rasgada de repente, revelando um mundo turbulento sob a superfície. Proteger? Você está armada, e por causa disso, não posso nem me meter com a verdade. O pânico tomou seu corpo, o coração batendo tão rápido que mal podia ouvir seus próprios pensamentos. O caos da rua se tornava indistinguível. O homem encapuzado, os tiros
E agora a revelação da sua mãe. Era muito para processar, mas antes que pudesse continuar, um grito cortou a atmosfera pesada. Uma mulher próxima, outra vizinha, estava gritando: "A polícia! Eles estão vindo!" O desespero na voz dela era palpável, e as pessoas começaram a correr em direções opostas como folhas ao vento. Roberto, que ainda se recuperava do choque da cena, finalmente se aproximou, a expressão tensa. "Sofia, entregue essa arma. Isso só vai piorar", gritou ele, o olhar fixo nas mãos trêmulas dela. "Não, você não entende. Eu não posso deixar que o Lucas se envolva no que está prestes a acontecer." A determinação da mãe parecia sólida, mas Lucas viu um pingo de dúvida nos olhos dela. Ele nunca a tinha visto assim, deliberando entre a segurança e um passado obscuro que nunca foi mencionado. Foi nesse momento que uma explosão de luz tomou a cena. Um carro-patinete da polícia deslizou em alta velocidade, as luzes piscando como estrelas em um céu noturno perturbado. Lucas olhou para a porta do carro e, surpreendentemente, um homem saiu sob as luzes ofuscantes. Ele era o pai de Lucas, Ricardo Almeida, vestido de terno, cabelo impecável, mas o olhar era de pura frieza. Não havia reconhecimento, apenas um objetivo: carregar sua identidade de magnata e defender o império que ele construíra com tanto sacrifício e dor. "Mãe, você conhece meu pai?" Lucas sussurrou, o choque o enganando. Sofia manteve os olhos fixos no homem, como se um feitiço a fizesse incapaz de desviar o olhar. "Ele não pode saber que você está aqui. Você não deve estar aqui." E então, em um movimento súbito, Ricardo mandou seus homens atirarem para o alto, a ideia de obter o controle instantaneamente. "Afastem-se todos." A voz dele ecoava, autoritária, e as sirenes se tornaram uma sinfonia de desespero. Você está em perigo, Lucas. Isso é um sinal de que todos estão sendo monitorados", gritou Sofia, a coragem estourando sob a pressão. Quando Lucas olhou de volta para sua mãe, algo mudou. Havia um peso nos seus olhos, um entendimento sombrio que chocou Lucas até a medula. Ela não é apenas sua mãe. Sofia é parte do jogo. Lucas, parte do meu jogo. A revelação de Ricardo atingiu como um soco no estômago. O que Lucas pensara que era uma vida comum, agora era uma máscara para uma teia emaranhada de corrupção, traição e um passado que ele mal conhecia. O coração de Lucas afundou com a revelação em pranto. Os gritos e sirenes continuavam ao redor. Ele ficou preso entre o amor que sentia por sua mãe e a traição que percebeu em cada um dos laços familiares. "Mãe, isso não faz sentido. Como você pode?" Ele parou. As palavras foram engolidas pelo medo, já que as portas do carro da polícia se abriram, revelando uma tropa armada pronta para agir. E nesse frenesi, quando tudo parecia prestes a desmoronar, a primeira bala disparou. O som cortou o ar. A mãe de Lucas olhou com pânico, e o mundo ao seu redor virou um borrão de gritos e escuridão. As verdades começaram a se entrelaçar, e a linha entre quem era amigo e quem era inimigo se tornava mais tênue a cada disparo. Lucas olhou em volta, preso em um labirinto de escolhas. Qual deveria ser seu próximo movimento? A única certeza era que tudo estava prestes a desmoronar. E cada revelação só tornava mais difícil escapar. Quando a bala disparou, o tempo pareceu parar. O som ecoou, profundo e assustador,
enquanto Lucas sentia seu coração travar. Ele não conseguia acreditar que tudo isso estava acontecendo ali, diante de seus olhos. Sua mãe, segurando a arma, parecia um relâmpago em uma tempestade. O olhar fixo em Ricardo, seu pai, dilacerava seu coração. Era como se o mundo inteiro tivesse se desfeito. E ele estava preso no meio de um furacão. A cena à sua frente era surreal. As luzes da polícia piscavam, refletindo no chão molhado, criando uma dança frenética de cores. Então, tudo mudou novamente. Um movimento rápido. Ricardo levantou a mão e gritou: "Subam! Peguem ele!" O que para Lucas parecia um comando desencadeou uma onda de pânico. Homens e mulheres em uniformes começaram a se agitar, criando um caos ainda maior. Foi então que, em meio ao tumulto, algo ocorreu. A figura encapuzada que tinha corrido antes apareceu novamente. Antes de Lucas perceber, um grupo de policiais se moveu em direção a ele. O homem encapuzado gritou: "Ele é o único que pode parar isso!" E antes que qualquer um pudesse reagir, o homem jogou um objeto em direção a Lucas. Um brilho reluzente cortou o ar. Lucas se virou a tempo de ver uma pequena pasta de documentos voando em sua direção. Ele a pegou instintivamente. "O que é isso?" gritou, atordoado. Ele não tinha ideia do que esses documentos poderiam conter, mas no fundo sabia que talvez fossem a chave para o que estava acontecendo. "Lucas, abra isso e você saberá." O homem encapuzado parecia desesperado, mas a confusão de Lucas só aumentava. Ele olhou para sua mãe, que agora tinha o revólver abaixado, o olhar paralisado entre medo e incerteza. Não era mais apenas sobre eles. Todos estavam envolvidos. Ele tinha que descobrir a verdade. Ricardo avançou em direção ao grupo, mas Roberto se interpôs. "Fique longe dele. Ele não é quem você pensa que é." A tensão era palpável e os olhares ferozes trocaram promessas de traição e de dor. Mas o verdadeiro golpe veio com a revelação que estava prestes a explodir naquele momento. Lucas, com as mãos trêmulas, abriu a pasta. Dentro, colocações de fotos, documentos, nomes. Tudo parecia incrivelmente familiar. Seu olhar passou por um nome em destaque. Sofia Almeida, o sobrenome, era o dela. Uma onda de compreensão e desespero o atingiu com força. "Mãe, o que é isso? Como seu nome está aqui?" Os olhos de Sofia se arregalaram. "Não, isso não deveria estar aqui." O pânico em sua voz era claro, mas o que Lucas viu a seguir o deixou completamente paralisado. Entre os papéis havia uma foto de sua mãe com um grupo de pessoas. Uma delas era a figura encapuzada, e ao lado deles uma imagem de seu pai, Ricardo, com um braço em volta de um dos homens. O coração de Lucas quase parou. "Você e meu pai, vocês estão juntos em tudo isso?" A revelação era devastadora. As palavras ecoavam na sua mente. A verdade que ele sempre procurou estavam interligadas por laços familiares, traições e uma rede de corrupção que transcendia a própria existência que ele conhecia. "Lucas," a voz de sua mãe vacilou, suas mãos agora límpidas. Eu fiz o que tinha que fazer. Isso vai além de nós." Mas com um movimento repentino, Ricardo avançou, dirigindo-se à mulher encapuzada.
Conseguiram, não? Seus planos acabaram agora. Antes que Lucas pudesse reagir, um grito de desespero ressoou. Era o homem encapuzado, e a linha do tempo parecia se desenrolar em câmera lenta. Uma troca de tiros. Um disparo na direção da mãe de Lucas. E então, o corpo dela caiu no chão. Um segundo depois que a verdade saltou à superfície, o mundo desabou ao redor de Lucas. Ele sabia, naquele instante, que a batalha final havia começado. Mas agora, mais do que nunca, ele se perguntava: quem poderia realmente confiar? E que verdade era a verdadeira? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar ainda mais. O próximo movimento seria decisivo, e tudo o que ele conhecia estava prestes a ser testado. O corpo de Sofia caiu lentamente e Lucas sentiu o mundo girar ao redor de si. Ele não podia processar o que estava vendo. O olhar de sua mãe se apagava e, em questão de segundos, a realidade se tornava um pesadelo sem fim. A cena à sua frente desmoronava e tudo o que ele conhecia se despedaçava. Mãe, ele gritou, jogando-se em direção ao corpo dela, seus joelhos batendo contra o chão duro, o coração batendo como um tambor em sua cabeça. O caos se intensificou, gritos subiam e as sirenes pareciam uivar cada vez mais alto. Ele olhou para seu pai, que estava em pé, sem mostrar emoção. Era como se uma parede invisível o separasse de tudo o que estava acontecendo. Você não pode estar aqui, gritou Lucas, a fúria e a dor misturadas em sua voz. Você fez isso. Então, algo inesperado aconteceu. Antes que qualquer um pudesse reagir, o homem encapuzado pulou para frente. Ele parecia ter uma missão. Com voz abafada, ele gritou: Lucas, pegue isso! E lançou um objeto pequeno. Uma chave. O objeto acertou o chão perto de Lucas, quicando antes de parar. Desorientado, Lucas olhou rapidamente para a chave e em seguida para o homem. O que é isso? Mas havia um desespero em sua voz que fez o coração de Lucas acelerar. Decidir o quê? Lucas estava perdido, debatendo-se entre o mundo que parecia desmoronar e uma percepção que se tornava cada vez mais turva. Um segundo depois, enquanto observava a chave, uma lembrança o atingiu. Como um raio. Na velha caixa de herança que sua mãe tinha em casa, havia um cofre. Ela sempre falava sobre algo importante que dissera que ele deveria saber quando chegasse a hora. Mas que hora era essa? Esse é o caminho. Vá, Lucas! O encapuzado o empurrou e a adrenalina subiu. Ele não tinha escolha. Ele precisava descobrir a verdade. Não apenas por sua mãe, mas por si mesmo. Mas então, sem aviso, uma explosão de luz cortou o céu. É isso? O tempo estava congelado novamente, mas não era a primeira vez que isso acontecia. Uma explosão, não de fragmentos de vidro, mas da verdade. A luz revelava o que ninguém esperava. O colapso de um edifício gerou um terreno instável onde eles estavam. Todos tinham os rostos voltados para a rua principal, onde a confusão havia se intensificado. Ricardo, curioso como sempre, espreitou a tela de seu celular, onde imagens surgiam de um escândalo absolutamente estarrecedor.
ele leu uma frase que fez seu sangue gelar. O filho do magnata está envolvido em corrupção com sua própria mãe. Lucas ficou sem palavras. A chave e o cofre agora pareciam mais significativos do que nunca. A primeira revelação fez com que seu corpo tremesse. Mas havia mais. Isso não é só sobre nós. O homem encapuzado agora estava diretamente em sua frente. A tensão entre eles era palpável. Mas antes que Lucas pudesse perguntar mais, um novo som estourou como um sopro que perturba a calma do dia. O som de um helicóptero alto e aterrador parou o tempo. E então, uma voz ressoou pelo alto-falante, sombria e implacável. Endereços e identidades foram revelados. Todos estão em perigo. Foi essa declaração que rasgou o véu de incerteza. Lucas mal conseguiu respirar. Olhou para Roberto. Sua mão tremia enquanto segurava a arma. Aquilo não era apenas uma confrontação. Era uma guerra invisível. E ele, Lucas, era uma peça fundamental. Ele pegou a chave e, sem pensar, dirigiu-se ao cofre. Eu não sei de nada, mas preciso saber. E então começou a correr, cada passo sendo um eco de sua determinação. Mas a verdade à sua frente era tão volátil quanto os sentimentos em seu coração. Qual seria o próximo passo? O que o aguardava dentro daquele cofre poderia mudar tudo o que ele acreditava saber. A batalha estava apenas começando, e a realidade que ele tinha em mãos poderia custos muito mais altos do que ele imaginava. Lucas agarrou a chave com força. O metal frio parecia arder em sua palma. Ele sabia que precisava correr em direção ao cofre. Precisava descobrir o que estava escondido. Enquanto seus pés tocavam o chão, a adrenalina pulsava em suas veias e a imagem de sua mãe, caída, quase o paralisava. Mas ele forçou-se a seguir em frente, o medo e a dor alimentando sua determinação. O homem encapuzado gritava para ele, insistindo: "Você precisa entender, Lucas. Isso pode ser a única forma de acabar com tudo isso." Mas o som das sirenes e o barulho do helicóptero tornavam difícil pensar em qualquer coisa. Ele não tinha escolha. A vida de sua mãe dependia disso. Uma ideia repentina o atingiu como um raio. Ricardo. Ele não podia fazer aquilo sozinho. Com o coração apertado, voltou-se para o pai, que observava tudo com um olhar frio, como se estivesse assistindo a um filme de terror. O desprezo em seus olhos era palpável. "Pai, você precisa me ajudar." Ricardo franziu a testa, a confusão misturada à raiva. "Ajuda? Você está envolvido em algo que não entende." E antes que Lucas pudesse responder, ele ouviu uma explosão distante. O chão tremeu sobre seus pés, e a multidão em volta deles entrou em pânico. O colapso de um prédio não estava muito longe. Os ecos eram como um aviso do caos que se aproximava. Ele olhou para sua mãe mais uma vez, o rosto pálido, uma sombra do que era. O homem encapuzado já havia se jogado no chão, tentando se proteger da iminente destruição. O clima estava pesado e o tempo parecia correr em câmera lenta. Lucas respirou fundo e decidiu por conta própria, mesmo que isso significasse trair sua família de alguma forma. Ao alcançar o cofre, a chave deslizou suavemente na fechadura e ele girou com força. O barulho do mecanismo se abrindo
soou como a batida de um tambor em sua cabeça. Ele puxou a porta, revelando uma coleção de documentos e fotos amareladas. O que ele viu fez seu coração disparar. Cada folha continha mais nomes, mais rostos, todos eles envolvidos em uma rede de corrupção que ele nunca imaginara. E foi então que a maior reviravolta aconteceu. No meio da papelada, encontrou uma foto de sua mãe com outra mulher. Ambas estavam sorrindo, mas havia algo familiar na mulher que fez Lucas tremer. A mulher na foto era a chefe de polícia da cidade, alguém que Ricardo conhecia bem. A imagem estava marcada com uma anotação: "A verdade está mais perto do que você pensa." Um nó se formou em sua garganta. Ele olhou para a mãe, agora mais confusa do que nunca. "Mãe, você e essa mulher estão envolvidas com tudo isso?" Sua voz era um grito cortante que ecoou entre os gritos e o barulho ao redor. Sofia hesitou. "Lucas, eu só queria te proteger. Você não sabe quem eu sou realmente." O pânico em seu olhar agora parecia refletir as sombras de uma vida cheia de segredos escondidos por trás de muros invisíveis. Ricardo não era apenas um magnata. Era parte de um esquema que envolvia a polícia. E sua mãe estava dentro. Cada membrana de confiança que Lucas tinha em relação à sua família começava a se diluir. "Como você pode fazer isso, mãe? Como pode estar ao lado dela?" Ele gesticulou para a imagem. Antes que ela conseguisse explicar, o caos cresceu ainda mais. O helicóptero sobrevoava agora suas cabeças como um pombo da morte. E de repente, um grito explodiu, todos para o chão, e naquele instante tudo se desfez. O som de explosões começou a cercar o local, a fumaça subiu e algo dentro de Lucas se quebrou. Ele sentiu uma pressão no peito. A verdade que ele achava que sabia agora se tornava um labirinto de mentiras. O próximo passo parecia incerto, mas uma coisa era clara: não havia segurança em lugar algum. E cada um deles carregava segredos que poderiam muito bem condená-los. Enquanto tudo girava, a única pergunta que sobrou foi: quem realmente era sua mãe? E, enquanto ele assistia a cena se desdobrar, percebeu que talvez a única forma de descobrir a verdade fosse atravessar o túnel escuro de suas próprias origens. Em um mundo onde cada aliado poderia ser um inimigo, e a dor se tornava tão familiar que ele não sabia mais o que era certo ou errado. Como se já não fosse um pesadelo suficiente. Agora todos estavam prestes a descobrir que o passado deles estava prestes a se confrontar de uma forma ainda mais devastadora. Lucas agarrou a chave com força. O metal frio parecia arder em sua palma. Ele sabia que precisava correr em direção ao cofre, precisava descobrir o que estava escondido. Enquanto seus pés tocavam o chão, a adrenalina pulsava em suas veias, e a imagem de sua mãe caída quase o paralisava. Mas ele forçou-se a seguir em frente, o medo e a dor alimentando sua determinação. O homem encapuzado gritava para ele, insistindo: "Você precisa entender, Lucas. Isso pode ser a única forma de acabar com tudo isso."
mas o som das sirenes e o barulho do helicóptero tornavam difícil pensar em qualquer coisa. Ele não tinha escolha. A vida de sua mãe dependia disso. Uma ideia repentina o atingiu como um raio. Ricardo. Ele não podia fazer aquilo sozinho. Com o coração apertado, voltou-se para o pai, que observava tudo com um olhar frio, como se estivesse assistindo a um filme de terror. O desprezo em seus olhos era palpável. Pai, você precisa me ajudar. Ricardo franziu a testa, a confusão misturada à raiva. Ajuda? Você está envolvido em algo que não entende. E antes que Lucas pudesse responder, ele ouviu uma explosão distante. O chão tremeu sob seus pés, e a multidão em volta deles entrou em pânico. O colapso de um prédio não estava muito longe. Os ecos eram como um aviso do caos que se aproximava. Ele olhou para sua mãe mais uma vez, o rosto pálido, uma sombra do que era. O homem encapuzado já havia se jogado no chão, tentando se proteger da iminente destruição. O clima estava pesado e o tempo parecia correr em câmera lenta. Lucas respirou fundo e decidiu por conta própria, mesmo que isso significasse trair sua família de alguma forma. Ao alcançar o cofre, a chave deslizou suavemente na fechadura e ele girou com força. O barulho do mecanismo se abrindo soou como a batida de um tambor em sua cabeça. Ele puxou a porta, revelando uma coleção de documentos e fotos amareladas. O que ele viu fez seu coração disparar. Cada folha continha mais nomes, mais rostos, todos eles envolvidos em uma rede de corrupção que ele nunca imaginara. E foi então que a maior reviravolta aconteceu. No meio da papelada, encontrou uma foto de sua mãe com outra mulher. Ambas estavam sorrindo, mas havia algo familiar na mulher que fez Lucas tremer. A mulher na foto era a chefe de polícia da cidade, alguém que Ricardo conhecia bem. A imagem estava marcada com uma anotação. A verdade está mais perto do que você pensa. Um nó se formou em sua garganta. Ele olhou para a mãe, agora mais confusa do que nunca. Mãe, você e essa mulher estão envolvidas com tudo isso? Sua voz era um grito cortante que ecoou entre os gritos e o barulho ao redor. Sofia hesitou. Lucas, eu só queria te proteger. Você não sabe quem eu sou realmente. O pânico em seu olhar agora parecia refletir as sombras de uma vida cheia de segredos escondidos por trás de muros invisíveis. Mas antes que ela conseguisse explicar, o caos cresceu ainda mais. O helicóptero sobrevoava agora suas cabeças como um pombo da morte. E, de repente, um grito explodiu. Todos para o chão! E naquele instante, tudo se desfez. O som de explosões começou a cercar o local. A fumaça subiu e algo dentro de Lucas se quebrou. Ele sentiu uma pressão no peito. A verdade que ele achava que sabia agora se tornava um labirinto de mentiras. O próximo passo parecia incerto, mas uma coisa era clara: não havia segurança em lugar algum, e cada um deles carregava segredos que poderiam muito bem condená-los. Enquanto tudo girava, a única pergunta que sobrou foi: quem realmente era sua mãe? E enquanto ele assistia a cena se desdobrar, percebeu que talvez a única forma de descobrir a verdade fosse atravessar o túnel escuro de suas próprias origens.
em um mundo onde cada aliado poderia ser o inimigo, e a dor se tornava tão familiar que ele não sabia mais o que era certo ou errado, como se já não fosse um pesadelo suficiente. Agora, todos estavam prestes a descobrir que o passado deles estava prestes a se confrontar de uma forma ainda mais devastadora. De repente, um grito cortou o ar. Lucas era o homem encapuzado. Ele cambaleou para a frente, sangue escorrendo de sua têmpora. Com um esforço visível, ele puxou de dentro da roupa um dispositivo pequeno e brilhante, levantando-o como um mártir. Isto pode mudar tudo. Lucas não sabia o que fazer enquanto um tremor percorria seu corpo. O homem encapuzado apertou um botão. Uma luz ofuscante irrompeu do aparelho, banhando a todos em um brilho intenso. E enquanto a fumaça dançava ao redor, a verdade se desdobrou como um livro aberto. As imagens, uma após a outra, desapareceram em uma tela holográfica. Figuras de pessoas, documentos e os rostos de seus amigos e parentes se misturavam a tudo. Lucas ficou paralisado. As ligações eram inegáveis. Tudo estava interconectado. Mas o choque maior veio de uma imagem que apareceu na tela finalmente. O rosto de sua mãe ao lado de um homem, circunscrito por outro rico investidor. Alguém que Lucas reconheceu como um dos responsáveis por um esquema de tráfico. O pânico tomou conta dele. Como assim? Ele mal respirava. Estava tudo se revelando como um jogo cruel, e seus sonhos de justiça se desintegravam em questões. Então, antes que pudesse processar, o helicóptero disparou um sinal sonoro grave, anunciando uma abordagem implacável. O homem encapuzado gritou: "É agora ou nunca. Vocês têm que decidir." E a escolha surgia ali, no calor do momento, em meio ao caos total. "Confie em mim, Lucas. Você pode ser a chave para tudo isso." Essas palavras ecoaram na mente de Lucas, enquanto a realidade se tornava um emaranhado de surpresas. O relógio avançava e ele sabia que a hora da verdade estava se aproximando e sua vida nunca mais seria a mesma. A única certeza que restava era que decisões precisavam ser tomadas e elas virariam o curso da história de todos. Lucas agarrou a chave com força. O metal frio parecia arder em sua palma. Ele sabia que precisava correr em direção ao cofre. Precisava descobrir o que estava escondido. Enquanto seus pés tocavam o chão, a adrenalina pulsava em suas veias, e a imagem de sua mãe, caída, quase o paralisava. Mas ele forçou-se a seguir em frente, o medo e a dor alimentando sua determinação. O homem encapuzado gritava para ele, insistindo: "Você precisa entender, Lucas. Isso pode ser a única forma de acabar com tudo isso." O som das sirenes e o barulho do helicóptero tornavam difícil pensar em qualquer coisa. Ele não tinha escolha. A vida de sua mãe dependia disso. Uma ideia repentina o atingiu como um raio. Ricardo. Ele não podia fazer aquilo sozinho. Com o coração apertado, voltou-se para o pai, que observava tudo com um olhar frio, como se estivesse assistindo a um filme de terror. O desprezo em seus olhos era palpável. "Pai, você precisa me ajudar." Ricardo franziu a testa, a confusão misturada à raiva. "Ajuda? Você está envolvido em algo que não entende."
E antes que Lucas pudesse responder, ele ouviu uma explosão distante. O chão tremeu sob seus pés, e a multidão em volta deles entrou em pânico. O colapso de um prédio não estava muito longe. Os ecos eram como um aviso do caos que se aproximava. Ele olhou para sua mãe mais uma vez. O rosto pálido, uma sombra do que era. O homem encapuzado já havia se jogado no chão, tentando se proteger da iminente destruição. O clima estava pesado e o tempo parecia correr em câmera lenta. Lucas respirou fundo e decidiu por conta própria, mesmo que isso significasse trair sua família de alguma forma. Ao alcançar o cofre, a chave deslizou suavemente na fechadura e ele girou com força. O barulho do mecanismo se abrindo soou como a batida de um tambor em sua cabeça. Ele puxou a porta, revelando uma coleção de documentos e fotos amareladas. O que ele viu fez seu coração disparar. Cada folha continha mais nomes, mais rostos, todos eles envolvidos em uma rede de corrupção que ele nunca imaginara. E foi então que a maior reviravolta aconteceu. No meio da papelada, encontrou uma foto de sua mãe com outra mulher. Ambas estavam sorrindo, mas havia algo familiar na mulher que fez Lucas tremer. A mulher na foto era chefe de polícia da cidade, alguém que Ricardo conhecia bem. A imagem estava marcada com uma anotação: a verdade está mais perto do que você pensa. Um nó se formou em sua garganta. Ele olhou para a mãe, agora mais confusa do que nunca. Mãe, você e essa mulher estão envolvidas com tudo isso? Sua voz era um grito, cortante, que ecoou entre os gritos e o barulho ao redor. Sofia hesitou. Lucas, eu só queria te proteger. Você não sabe quem eu sou realmente. O pânico em seu olhar agora parecia refletir as sombras de uma vida cheia de segredos escondidos por trás de muros invisíveis. Mas antes que ela conseguisse explicar, o caos cresceu ainda mais. O helicóptero sobrevoava agora suas cabeças como um pombo da morte. E de repente, um grito explodiu. Todos para o chão! E naquele instante, tudo se desfez. O som de explosões começou a cercar o local. A fumaça subiu e algo dentro de Lucas se quebrou. Ele sentiu uma pressão no peito. A verdade que ele achava que sabia agora se tornava um labirinto de mentiras. O próximo passo parecia incerto, mas uma coisa era clara: não havia segurança em lugar algum, e cada um deles carregava segredos que poderiam muito bem condená-los. Enquanto tudo girava, a única pergunta que sobrou foi: quem realmente era sua mãe? E enquanto ele assistia a cena se desdobrar, um novo barulho cortou o ar. Batida firme, como o som de um corpo colidindo. O homem encapuzado caiu ao chão, estirado de lado, e Lucas ficou paralisado. Havia uma expressão de dor no rosto dele, e então uma verdade ainda mais chocante se revelou. Foi a própria Sofia quem havia disparado. Você não pode fazer isso! Lucas gritou, a incredulidade dominando suas emoções. Ele mal podia compreender. Sua mãe havia ferido alguém, alguém que parecia ter a chave para a verdade, e agora o que restava a ele? Ela olhou para ele, o medo em seus olhos se misturando com uma determinação fria. Você tem que entender, Lucas. Ele sabia demais. As palavras dela eram geladas, e a revelação caía como um peso feroz entre eles. Lucas olhou para o homem no chão, agora apenas um corpo sem vida.
Ele tinha a verdade nas mãos, mas seu mundo estava desmoronando. Tudo o que ele pensava saber sobre família e lealdade estava despedaçado em um instante. O olhar de Sofia se endureceu. É a única maneira de protegê-lo. Agora temos o que precisamos. E ao dizer isso, os rostos ao redor dele mostraram confiança. O avô, parentes e mesmo o pai, todos estavam conectados. Todos eram cúmplices. O mistério se espiralava como fumaça. Quem você realmente acha que somos? Fomos feitos para isso, Lucas. É a hora de você decidir de que lado você vai ficar. E enquanto a realidade afundava em um abismo de caos e traição, Lucas percebeu que a única verdade a ser descobrida era que tudo o que considerava real agora parecia uma mentira maior do que ele poderia suportar. A pergunta ficou na sua mente: até onde ele iria para descobrir quem realmente era e se, de fato, ainda existiria um futuro para ele? Lucas olhou em volta, ainda atordoado pela revelação. A cena parecia um pesadelo em câmera lenta. O som do helicóptero rugindo sobre suas cabeças, sirenes cercando a área e o corpo do homem encapuzado estirado no chão, enquanto sua mãe, Sofia, encarava com um olhar determinado, mas confuso. O tempo parecia suspenso. Você não precisa fazer isso, mãe. Ele sentiu a voz trêmula de emoção se quebrar. O passado que antes parecia tão simples, agora se transformava em um emaranhado opressivo. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? A verdade estava lá, e cada resposta que ele encontrava parecia gerar mais perguntas. Lucas, isso é maior do que você pode imaginar. Sofia insistiu. Sua voz agora uma súplica, não uma declaração. As gotas de suor deslizavam pela sua testa, enquanto o pânico tomava conta do ambiente. O que eu fiz foi para protegê-lo. Com tudo o que está prestes a acontecer, você não tem ideia do que está envolvido. O brilho dos olhos de Ricardo, seu pai, dificultava a visão de Lucas. Ele sentia raiva, dor, tudo misturado a uma sensação de traição. E qual é a sua ideia de proteção? Me manter no escuro? A resposta dele reverberou na atmosfera tensa, como se o tempo estivesse quebrado. O homem encapuzado começava a se mover, ainda respirando, e Lucas viu uma centelha de esperança. Ele pode ajudar, ele sabe. A adrenalina crescia e a decisão precisava ser tomada rapidamente. Ele não poderia deixar sua mãe cair na escuridão, nem seu pai dominá-lo. Era hora de fazer sua escolha. Escuta, eu quero saber a verdade. Eu não posso ficar de braços cruzados enquanto tudo isso implode. Se você ama a verdade, você me ajudará a expô-la. Sua voz subiu, a determinação empurrando as palavras para fora como uma onda. Ricardo fez uma pausa, seu olhar se suavizando um pouco. Você não tem ideia da batalha que está prestes a enfrentar. E essa batalha não é só sua, é nossa. O homem encapuzado finalmente se levanta, embora com dificuldade. Você precisa entender, Lucas. A corrupção não está apenas em sua casa, está enraizada na cidade. E você é a única chance que temos para desvendar essa rede completamente. Ele havia se recuperado um pouco e agora falava com fervor, um brilho de esperança em seus olhos. As mãos de Lucas tremiam ao segurar a chave. O que está nessa pasta é a única chance de acabar com tudo. Precisamos seguir em frente, mesmo se significar enfrentar o que está por vir, juntos. Os rostos ao redor dele pareciam refletir medo e determinação. O poder da verdade estava ao seu alcance. Enquanto a fumaça se dissipava e o pânico se espalhava, ele percebeu que suas decisões não
afetariam apenas ele. Precisamos agir. Agora, Lucas gritou. E tudo parou por um breve momento. A tensão pairando no ar. E no meio de gritos e sirenes, a luz da verdade irrompeu, como se uma nova aurora nascesse entre as sombras da corrupção. A cidade poderia ser salva, e assim uma nova briga começou. Mas a luta não era dele sozinho. Agora era uma guerra familiar. Enquanto avançavam juntos pela emergência e fúria da resolução, a determinação cresceu. Em cada passo, a lembrança de sua mãe caída se tornava um símbolo, uma motivação para lutar. Aquilo era mais do que uma batalha, era um novo começo. E à medida que se moviam em direção à verdade, Lucas sentiu que poderia ser a chave para mudar tudo, a história. Deles não terminava ali. Um novo capítulo estava prestes a começar. E antes que tudo se dissolvesse no caos e na fumaça, Lucas olhou para a câmera. Se você quer saber o que vem a seguir, você precisa se inscrever agora. Não fique de fora das próximas histórias que prometem ser ainda mais emocionantes. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou desse desfecho chocante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa narrativa poderosa. Não espere nem mais um segundo. O futuro da nossa história depende de você. Vamos juntos decifrar todos os mistérios que ainda estão por vir.